Se já no seu primeiro romance publicado, Neoplasia, o homem e o peso de sua sombra, Pio Furtado demonstrava sua aptidão para a narrativa longa, oferecendo ao leitor a oportunidade de surpreender-se com o pungente relato em primeira pessoa de um cidadão que se depara com a dura realidade de saber-se vítima deste legítimo mal do século, corporificado no câncer, e que, com apreciável dignidade, não apenas enfrenta a terrível doença e os tratamentos prescritos por competentes médicos, como é capaz de manifestar certa alegria de viver e enorme serenidade ao registrar o modo de enfrentar as adversidades, assim como de desfrutar os momentos amenos junto às pessoas amadas e aqueles que, de alguma forma, são capazes de solidariedade nas horas mais aflitivas. Com este Anatomia de um Certo Cirurgião, o autor demonstra sua afirmação e maturidade na arte de narrar. De fato, como romance que ora o leitor tem em mãos, ao abordar assuntos relacionados à formação e desempenho profissional do médico, tendo por norte os princípios deontológicos de que não pode abdicar, sob pena de trair a essência mesma do verdadeiro espírito norteador do ser médico, Pio Furtado inscreve seu nome na galeria dos excelentes romancistas que o Rio Grande do Sul tem oferecido às letras brasileiras. Doutor Pio Furtado, realmente um romance magnífico na esteira de outro que já havia impressionado favoravelmente o leitor e o próprio crítico. Teremos então o lançamento na Livraria Cultura, dia 18 de março, às 19 horas, na quarta-feira, deste Anatomia de um Certo Cirurgião. Doutor, o que o senhor pode nos dar, assim como autor, daquilo que lhe provocou esta, digamos, viagem pela vida de um anatomista? Bom, em primeiro lugar, devo agradecer aí as gentis palavras do amigo, certamente ditas mais pela amizade do que por méritos. Nós, de fato, já há algum tempo, estamos tentando trazer alguma contribuição modesta das coisas que a gente tem escrito ao longo de tantos anos. Eu, basicamente, sempre fui um indivíduo que se pautou por escrever muito mais na área médica, coisas técnicas, coisas médicas. Nos últimos anos, então, me interessei um pouco mais por literatura, e nesse sentido, e respondendo a sua pergunta, o universo do médico é um universo muito rico, porque vive o médico situações extremamente complexas e graves, algumas inusitadas, outras tantas hilárias, mas de qualquer maneira tem o médico uma riqueza de conhecimentos, além dos conhecimentos médicos, mas uma riqueza e uma vivência interpessoal, de maneira que muitos médicos acabam se dedicando à literatura. Embora não tenha eu esta pretensão, mas a história está cheia de exemplos de médicos que se dedicaram e que se destacaram muito, né, nesta área. E dentro desse contexto, eu, neste mais recente trabalho, procurei construir em torno da história de um cirurgião, que não sou eu, porque eu sou cirurgião como médico, mas procurei fazer um cirurgião totalmente ficcional e que, na verdade, resumisse os cirurgiões que eu encontrei ao longo da minha vida toda. E tentei criar um ser que fosse mais para o lado da perfeição, como se perfeitos pudéssemos ser algum de nós. E acabou saindo essa história aí, que me parece até bastante interessante. Realmente, eu como leitor e também na qualidade de crítico que tenho sido ao longo da minha carreira como intelectual, de fato percebo a capacidade do meu querido Pio Furtado
de, a partir do corpo, da carcaça, se pudéssemos dizer, penetrar espetacularmente e com uma facilidade e com um envolvimento, digamos assim, quase que epidérmico na alma da criatura humana. Isto o nosso cirurgião ficcional realmente revela. Mas, doutor, quanto ao prosseguimento da sua carreira, porque quem já escreveu, quem já nos ofereceu Neoplasia, o homem e o peso de sua sombra, quem nos oferece agora Anatomia de um certo cirurgião, certamente que já tem algumas coisas engatilhadas para o prosseguimento. Realmente, ideias a gente tem muitas, né? A vida de hoje é muito difícil. Eu preciso trabalhar na minha profissão, como médico, como cirurgião, para sustento da minha família e para o bem-estar dos que me cercam. Mas, de qualquer maneira, como escrever uma cachaça mesmo, né? E talvez, até por isso, muitos dos escritores assim se tornaram até ícones da bebida, né? Portanto que se dedicaram a ela. Eu realmente tenho alguma coisa escrita e tenho um outro trabalho que está sendo preparado. Não vou me atrever a determinar uma data para se terminar, porque a gente sabe que começa, mas não sabe quando termina. Mas realmente eu tenho alguma coisa escrita, mas agora mais na área da aventura, saindo um pouco dessa literatura que eu considero uma literatura bastante comprometida com alguns conceitos filosóficos que dentro da minha criação eu pretendo passar para o público que eventualmente venha a me ler. E esse próximo trabalho já é um trabalho um pouco mais descomprometido com essas questões morais e filosóficas e éticas e rumando mais para o campo da aventura. Perfeito. Não, de fato, o editor coloca aqui, nesse trecho que eu li, esse comprometimento de que o prezado autor Pio Furtado fala. São esses princípios deontológicos, sem o qual o médico realmente não pode nem se apresentar para a sua clientela e para a sociedade.